tropeiros de mula, de distância em distância, as comitivas se reuniam e nesses momentos é que eles trocavam as suas opiniões, as suas ideias, cantavam e dançavam, rememorando a sua ancestralidade. O movimento tropeiro tem suas origens por iniciativa de bandeirantes paulistas no fim do século XVII. Os paulistas tinham necessidade de transporte do ouro que haviam descoberto nas Minas Gerais. O ouro era objeto de interesse tanto dos bandeirantes paulistas, quanto dos portugueses da metrópole. Com iniciativa dos bandeirantes e apoio da coroa, fundou-se em Taubaté, em São Paulo, a Casa de Fundição. Marcando o início do tropeirismo primitivo, os bandeirantes paulistas já haviam atravessado antes as regiões dos Pampas do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Eles sabiam da existência das mulas chucras que habitavam os Pampas uruguaios e argentinos. Por isso os bandeirantes foram os primeiros a serem tropeiros. Na época esses homens intercalavam, ora na lida de bandeirante, ora na lida de tropeiro, até tornarem-se integralmente tropeiros. Sendo o tropeirismo uma evolução e uma herança do que foi o homem bandeirante. O tropeiro paulista foi peça essencial para o surgimento de inúmeras cidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais. E também foi a peça principal para o asseguramento dos estados sulistas ao território do Império Português e depois brasileiro. O Rio Grande do Sul e a região sul está estritamente ligada ao tropeirismo, tanto em sua cultura, quanto na sua própria história. Porém, a origem do tropeirismo não é gaúcha como se pensa, mas paulista, que é o resultado da própria expansão do antigo homem bandeirante. Os paulistas, a fim de comercializarem mulas e gados para o resto do Brasil, instalou em Sorocaba uma grande feira, tornando Sorocaba o centro irradiador dos tropeiros. Os paulistas iam até a Argentina tratar do amansamento dos muares, e de lá traziam até São Paulo para comercializar suas mulas. Nos seus pousos formaram-se povoados, vilas e cidades importantes nos dias de hoje, e em toda a região sul e São Paulo, deixando rastros importantes na cultura, tradição e culinária. O uso do poncho, a bota de cano alto, o chapéu de aba larga, o facão sorocabano, apesar de tão comumente associado ao gaúcho, é, na verdade, de origem paulista e bandeirante. Esta indumentária era tão comum em São Paulo, que mesmo no verão se usava. Os paulistas também deixaram os fandangos sapateados, a música com violas, o dialeto característico, o feijão tropeiro, o arroz carreteiro, e o café tropeiro. Os tropeiros paulistas e os seus descendentes no Rio Grande do Sul que habitavam as serras gaúchas, eram conhecidos pelos gaúchos dos Pampas por birivas, por possuírem características, modos de falar, cantar e dançar, comer e vestir que os diferenciava do gaúcho da campanha. Fique a seguir com o documentário sobre a história e vida dos tropeiros. Vamos, vai! Agalão! Vai, Ana, vamos! Vai! Vem! O tropeirismo começou por causa da necessidade de transportes em Minas Gerais. Vai lá, bicho, vai lá aí! Vem! A mula, o burro, entram em substituição ao trabalho escravo. O custo do negro era muito alto para ser usado apenas para o transporte. Aí então que se estabeleceu esse comércio da Argentina para os paulistas para suprir as minas de ouro. Em 1700, as minas de Potosí já estavam praticamente esgotadas e as mulas estavam como represadas nos campos argentinos em grande quantidade. Salta no era una provincia productora de mulas. Las mulas venían de otras zonas, llegaban a Salta donde se las invernaba, se las criaba, se las engordaba y una vez gordas eran exportadas a otros países.
La venta de mulas para la provincia de Salta fue un ingreso económico muy importante en ese momento. Para invernadores, traficantes, comerciantes, capitalistas, capataces y peones. É errôneo pensar que existiam manadas de mulas selvagens, porque a produção é dirigida. Era necessário que existisse o criador e quem garantisse a compra lá. Inclusive havia contratos comerciais entre os criadores argentinos e paulistas. E o tropeiro entrava como transportador do animal em pé. Para entender o ciclo do tropeirismo, convém conhecer um pouco sobre o burro e sobre a mula. Eles são o resultado do cruzamento de animais de espécies diferentes, o jumento e a égua. Por serem híbridos, o burro e a mula são estéreis, não se reproduzem. Isso não impede que sejam excelentes animais para o transporte de cargas. O cavalo e a égua andavam mais, mas não tinha resistência. O jumento era um animal lento e a somatória da égua com o jumento produziu um animal que tem rapidez e tem resistência. A tropa chucra é aquela de grandes manadas de animais selvagens que eram reunidos em diversas localidades da região missioneira, do Rio Grande do Sul, né, dos 7 povos das missões. Então eram tropas que iam sendo amansadas pelo caminho. Comitivas com centenas de animais, adquiridos numa fase em que não circulava o dinheiro. A economia era quase toda na base da troca dos câmbios. Daí a importância dos tropeiros, difundindo práticas de comércio, baseadas não em documentos escritos, mas no valor da palavra dada. Era um trabalho bruto, grosseiro e muito trabalhoso. Agora, tinha que ter certos cuidados, porque se prejudicasse o animal, que ele ficasse manco, ou ficasse com alguns defeitos, algumas baldas, como se chama, ele perderia muito valor como mercadoria de comércio. Dificilmente um jumento adulto vai conseguir cruzar com ela, porque ele já habituou com o cheiro da jumenta. Ele tem que ser criado convivendo com égua e cavalo até a idade de maturação sexual, para poder pegar o cheiro desses animais. O primeiro ano de reprodução dele deve ser feito só com éguas, para ele habituar com o contato com a égua. O jumento passa para o burro e para a mula a força, a resistência, a rusticidade, e na conformação, tamanho de cabeça, de orelha, formato de crina, de rabo, de casco. E a égua passa a parte de velocidade de andamento e o andamento. O comportamento do burro e da mula tem bastante diferença. O burro, por ser o macho, ele seria mais nervoso do que a mula. Por isso que o burrinho é castrado nos primeiros dias de vida, para ele se tornar mais feminino. A mula é mais dócil, ela é mais calma, é mais tranquila. A mula é um animal próprio para o transporte em região montanhosa. Na fronteira do Rio Grande do Sul, praticamente ela não usou a mula. A fronteira é toda planície, a gente vai para o lado que quer. Então usou a carreta de boi sempre. O homem do Pampa, da fronteira, a extensão de terra faz com que ele tenha uma visão muito ampla. Os horizontes são enormes e tem um 360 graus de conquista. Para o homem da serra, a terra é diferente e o solo tem muita pedra.
Então, o tropeiro também tem uma referência mais imediata e não um horizonte tão aberto. As tropas chucras saíam lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, Viamão, e subia a serra ali, entrando por Santa Catarina. E lá eles iam chegar em Curitiba para pegar o caminho que vinha para São Paulo, via Itararé, e chegava em Sorocaba, quando tinha a maior feira de comércio de Moares. Além da pastagem muito boa, havia salinidade do solo, porque a mula, como o gado vacuno, não se cria sem sal. Ele vai acabar morrendo de insuficiência suprarrenal. Estas mulas ficavam algum tempo aprendendo a comer sal e se reconstituindo um pouco as forças para enfrentar as picadas através do grande sertão de Santa Catarina. Normalmente eles subiam nessa região aqui, onde os tropeiros tinham muita dificuldade de trabalhar com manadas grandes de animais chucros. No Rio Pelotas foi considerado na época o melhor lugar para a travessia. Quando o governo se deu conta então que se fazia essa travessia e que era uma fonte de renda, eles instalaram o registro de Santa Vitória, de onde eram pagos impostos. Então era pago por cabeça. É uma fonte de renda muito grande. Foi considerado um dos mais importantes por ser o primeiro entre a província na época de São Pedro e o restante do país, que as tropas iam principalmente para São Paulo. E esse trajeto através do mato, ele era extremamente perigoso. Fuzil de revólver na mão, porque o índio temia a arma de fogo. Eles nunca se descuidavam. Estas comitivas, conduzindo centenas de burros e mulas, viajavam mais de 1000 quilômetros até a grande feira. De olho na mercadoria, era preciso cuidar bem dos animais. As viagens levavam meses. Isso determinava um contato permanente entre as pessoas da comitiva. Cada um tinha uma função específica. Desta relação de trabalho resultava a responsabilidade de cada trabalhador e certa autonomia profissional. Aliás, coisa rara na época. O tropeiro precisava parar para pernoitar